começou a entrevista coletiva sobre a invasão do sistema. Vamos ouvir. O sistema que registra a vacinação e outros sistemas, né? Isso na madrugada de ontem para hoje. Alguns sistemas foram prontamente restabelecidos. Então, o Ministério da Saúde, por intermédio do DataSUS, trabalhou intensamente ao longo da madrugada e diversos sistemas extremamente importantes para o funcionamento do sistema de saúde foram reestabelecidos. Então, na madrugada, não só o da vacinação, mas diversos outros sistemas ficaram instáveis. Então, o sistema que regula, o CISREG, que regula as filas, por exemplo, que marca cirurgias, também tinha ficado fora do ar. O sistema de transplante tinha ficado fora do ar. Os próprios sistemas internos do Ministério, que a gente usa para tramitar os documentos, tinham ficado fora do ar. E isso foi prontamente restabelecido. O que a gente ainda não conseguiu restabelecer foi enfim, os sistemas e as informações que tratam do registro da vacinação. O time está trabalhando intensamente para conseguir restabelecer isso da forma mais rápida possível, não só a equipe do Ministério, mas também a empresa contratada. Então, acho que com relação ao ataque é isso. O caso já está com a Polícia Federal. O caso também está sendo analisado pelo GSI. A gente não pode dar muitos detalhes sobre o ataque, porque a gente está em fase de investigação e os órgãos que investigam pedem para que detalhes não sejam passados nesse momento para não atrapalhar o processo. E quem desenvolve também a investigação são eles. Mas o fato é esse, teve esse ataque na madrugada, diversos sistemas e informações ficaram indisponíveis. O Ministério conseguiu reestabelecer a maioria deles, mas infelizmente o sistema de registro de vacinação ainda não ficou disponível. Então, uma medida que foi adotada pelo governo foi postergar os efeitos da portaria 661, que é aquela que trata da entrada de brasileiros e estrangeiros no território nacional. Então, só para rememorar, a gente exige o RT-PCR 72 horas coletados antes do embarque ou antígeno 24 horas coletado antes do embarque. E a gente tinha mais duas possibilidades. A primeira delas era o nacional ou o estrangeiro que chegasse, apresentava um certificado de vacinação, estava dispensado da quarentena, e se não apresentasse o certificado, se cumpria ou se comprometia a fazer uma quarentena de 5 dias, mais um teste ao final do 5º dia, em dano negativo, estaria liberado. Então, essa segunda parte está suspensa, continuam válidas as medidas de RT-PCR 72 horas ou antígeno 24 horas para ingresso, e a ideia foi postergar isso por 7 dias. Por que 7 dias? A nossa base é uma base grande, a gente, enfim, está trabalhando para restabelecer toda a base da forma mais rápida possível, mas colocamos 7 dias em prol da segurança, sendo um pouco conservador. Qualquer novidade a gente informa com relação à vigência da portaria. Perdão. Bom, então a gente achou importante falar um pouquinho sobre algumas alternativas para que os brasileiros possam comprovar a vacinação. A primeira delas é o cartão físico, né? Basta dizer que o cartão físico continua existindo e ele é válido, né? Então, aquele cartão que você recebeu do posto de vacinação, ele continua válido. Então, a gente diz que essa é uma opção, e é uma opção válida, né? Se eventualmente você perdeu o cartão, a gente sugere que procure uma unidade básica de saúde ou posto onde tomou a vacinação e solicite uma segunda via desse cartão, porque isso é possível. Um outro ponto também que pode ser utilizado como alternativa para a comprovação é utilizar algum sistema próprio do Estado e município. E aqui queria fazer só um parênteses. Alguns estados e municípios, eles utilizam a nossa base de dados. Então, eles têm uma máscara específica, mas eles leem a base de dados do Ministério. Então, esses municípios não conseguirão também emitir os certificados. Mas alguns municípios têm base própria. A gente construiu um hot site, a gente vai mostrar para vocês aqui, onde a gente lista cada um dos estados que tem a base própria, e a pessoa que tomou primeira e segunda dose ou dose única nesses estados consegue emitir, então, um certificado para poder comprovar a imunização, enfim, nesses estados. O que a gente fez também, pensando em todo brasileiro que irá viajar nos próximos dias? A gente entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores, que prontamente auxiliou e se colocou à disposição para poder comunicar todos aqueles países que nos próximos dias receberão voos oriundos do Brasil, para que informe o ocorrido. Então, até então, o brasileiro poderia entrar
com o certificado digital emitido pelo Conect SUS, e a gente está enviando um comunicado, então, para todos esses países para informá-los do ocorrido e dizer que o Brasil, então, sugere que o cartão físico também seja aceito. E lembrando também que o comprovante de vacinação ele pode ter sido salvo. Então, eventualmente, tinha a opção lá de baixar em PDF. As pessoas que baixaram o certificado, por óbvio, ele continua valendo também. Então, acho que essa é uma alternativa. Então, esse é o site, a gente tem as recomendações lá, criamos um banner específico para que todos possam entrar e acessar, onde tem essas orientações dos estados que podem emitir, então, com base própria, os comprovantes de vacinação. Não sei se a gente consegue acessar daqui a pouquinho o site, mas só para informá-los de como é que isso tem funcionado. Então, a gente está trabalhando firme, é tudo muito cedo para dar estimativa de prazo. Olha, em tanto tempo a gente vai conseguir restabelecer. Estamos trabalhando, o time do DataSUS está fazendo todo esse trabalho junto com a empresa. Não temos ainda informações precisas. Em 2 dias restituiremos, em 3 dias. Mas assim que a gente tiver uma posição da equipe de tecnologia, a gente prontamente informará a todos quando a gente terá, então, de volta as disponibilidades. Estamos trabalhando numa possibilidade de solução intermediária, de eventualmente fazer algumas consultas internas, enfim, mas a gente está aguardando as etapas acontecerem para ver como é que a gente comunica. Mas a gente achou importante trazer esse comunicado, trazendo essas alternativas de comprovação da vacinação e essas orientações de como eles podem emitir, enfim, essas questões também. Então, era isso. Queria agradecer e fico à disposição aqui para alguns questionamentos. Pessoal, só que a gente vai abrir para perguntas e a gente reitera o pedido para que se respeite um questionamento por veículo para que todos possam perguntar. Obrigado. Boa tarde, Natália da CNN. Secretário, já que tem tantas opções para o brasileiro apresentar o seu comprovante de vacinação e também pensando que o estrangeiro não precisaria entrar no Conect SUS para comprovar a sua vacinação, porque ele tem o seu comprovante do seu país, por que postergar a portaria por mais uma semana? Essa foi a única alternativa que o governo, que é contra a apresentação do comprovante da vacinação, deu? Ou o governo trabalhou com outras alternativas, de repente modificar a portaria só para os estrangeiros e para os brasileiros continuar só valendo para a próxima semana? Tiveram outras alternativas ou não? Natália, a gente trabalhou em prol da segurança, né? Eventualmente existe um brasileiro que está no exterior e não baixou esse sistema. Então, num primeiro momento, entendeu-se interessante postergar por 7 dias. A gente não sabe quanto tempo levará para que as bases fiquem disponíveis para consulta com todos os sistemas restabelecidos. Então, pensando se eventualmente um brasileiro que está no exterior não teria como emitir esse certificado, caso não tenha baixado o PDF ou caso não tenha levado o cartão, por prudência, entendeu-se interessante postergar por 7 dias. Importante mencionar, Natália, que a gente tem hoje um cenário epidemiológico um pouco mais confortável do que a gente já teve, né? Então, a gente tem uma população alvo já imunizado com a primeira dose, mais de 90% dessa população. Estão restritos os voos daqueles países onde foram identificados originalmente a variante Ômicron. Então, a gente tem um cenário um pouco mais confortável e, no entendimento do governo, essa uma semana não vai gerar uma alteração muito significativa no quadro epidemiológico. Então, para não prejudicar o brasileiro que está no exterior, até que a gente tenha um reestabelecimento de todos os serviços, achou-se prudente, então, postergar esse prazo por mais 7 dias. Caso a gente consiga reestabelecer todos os sistemas num curto espaço de tempo, a gente eventualmente pode rever. Mas nesse momento, onde a portaria entraria em vigor amanhã, entendeu-se prudente, então, adotar essa medida para não ficar alterando a portaria diversas vezes para mais 7 dias, para que a gente, então, possa ter todos esses serviços reestabelecidos. Bom, secretário, boa tarde. Isis Daciarini, repórter da Rádio CBN. A principal dúvida, secretário, é se houve ou não perda de dados. A Polícia Federal soltou agora há pouco uma nota dizendo que os bancos de dados não foram criptografados pelos hackers. Mas eles entraram na nuvem, comprometeram, apagaram os dados do PNI, do Conect SUS, do eSUS, porque o que estava no backup fica salvo. Mas e o que não estava? Isso foi perdido?
Bom, acho que essa é uma pergunta que todos se fazem, o próprio Ministério se faz essa pergunta. A gente está finalizando as investigações, tanto o Ministério quanto a empresa contratada que hospeda esses dados tem uma política de backup. Então, esses backups eles são realizados, mas importa dizer que, ao importar esse backup, eventualmente algum dado pode se corromper nesse processo de importação. Então, é muito cedo ainda para a gente afirmar categoricamente, mas acho que é importante destacar que a gente tem sim uma política de backup, não só o Ministério, mas também a empresa tem uma política de backup, e assim que a gente tiver uma confirmação, a gente informa prontamente. Mas tudo isso está em investigação, né? É uma base muito extensa, é uma base que não é simples, é uma base complexa. A gente, enfim, tem boas expectativas, mas a gente aguarda a equipe técnica finalizar toda a análise, todo o trabalho. Secretário, boa tarde. Igor Damasceno, da TV A Crítica, Rede de Notícias Regional. Em relação agora a esse transtorno que foi causado da madrugada até agora, o que se pode fazer? Quais projetos vão ser desenvolvidos para impedir um novo ataque? O que o secretário, o ministro Marcelo Queiroga, tem feito junto ao GSI para impedir novos ataques e novas perdas? Acho que essa é uma etapa seguinte, né? A gente precisa, de fato, reunir com a equipe do governo, a Secretaria de Governo Digital, a ABIN, a GSI, Polícia Federal, acho que todos os órgãos que tratam da segurança cibernética para aprimorar, eventualmente, os processos dentro do Ministério. Mas acho que essa é uma segunda etapa, né? Acho que agora está toda a equipe direcionada para prontamente restabelecer os acessos aos sistemas e, após esse processo de restabelecer, então, tudo isso, eu acho que o Ministério precisa, sim, avaliar toda essa questão de política de segurança cibernética, junto com os outros órgãos e tomar as medidas que entender interessante após o diagnóstico, essa avaliação. Secretário Túlio Amantes, do Grupo Bandeirantes, só para ficar mais claro um pouco essa questão da portaria, o senhor falou que decidiu adiar por 7 dias para todo mundo, para facilitar para os brasileiros, caso eles não estivessem com o comprovante de alguma forma. Mas não daria para cobrar somente dos estrangeiros haver essa flexibilização para os brasileiros, mas cobrar as regras que iriam começar amanhã para os estrangeiros, já que eles não necessitam dos dados do SUS? Essa foi uma questão que a gente discutiu, mas entendeu-se interessante padronizar. A gente poderia gerar diversas exceções, eventualmente algum estrangeiro residente no Brasil que se imunizou aqui e não consegue ter acesso a esses dados. Então, a gente ia começar a criar várias estratificações. Um estrangeiro que não reside no Brasil, eventualmente é um estrangeiro que se imunizou no exterior e para esses a portaria vale. Então, como eu falei, hoje a gente tem um cenário epidemiológico um pouco mais confortável do que a gente já teve. Existe uma avaliação de que não haverá uma piora nesses 7 dias do cenário epidemiológico e, por essa razão, então, entendeu-se que a gente poderia postergar por mais 7 dias o início da vigência da portaria.